E aí, palmeirense, tudo bem? Olha só, o PVC enquadrou o presidente do Sport de maneira incrível, hein? O presidente do Sport foi dar uma entrevista e eu não vou citar nomes aqui, tá? Dos veículos por questões de direitos autorais, mas você vai ver aí em breve. E ele foi dar essa entrevista e o PVC estava junto com o André Hernan no estúdio. E o PVC resolveu questioná-lo a respeito aí da presidência da CBF, já que ele foi dar essa entrevista achando que ia cantar de galo, que ia todo grandão na imprensa nacional falar ali de um suposto erro de arbitragem na partida Sport e Palmeiras. Partida Sport e Palmeiras, partida onde o Sport perdeu para o Palmeiras com um gol, no segundo gol do Palmeiras, que foi um gol de pênalti. Para muitos um pênalti mandrake, para muitos um pênalti contestável, para mim pênalti claríssimo e incontestável. E no próximo vídeo que eu vou soltar mais pra frente aí, eu vou mostrar pra você por que eu acho que é um pênalti incontestável. Eu já postei um vídeo mostrando por que eu acho que foi pênalti. Eu acho não, porque eu tenho certeza que foi pênalti. Tanto é que o VAR checou e confirmou o pênalti. E a gente viu pela confirmação que a interpretação deles é a mesma que eu tive também. Que a princípio a gente não tem essa interpretação. Até por ver o pezinho do Veiga arrastando e você pensa, deixou o pezinho para arrastar. Depois eu provei para você que ele não deixou o pezinho para arrastar. O contato causado pelo jogador do Sport que fez com que o pé dele acabasse sendo arrastado. Eis a grande questão. Parece um absurdo eu falando assim, né? Mas você veja outro vídeo que sabe, tá nos cards aí. Mas antes vamos ver que o presidente do Sport sofreu nas mãos do PVC nessa entrevista aí, onde ele foi colocado contra a parede. Olha só a cara dele. Bom, a gente abre espaço agora para um personagem importante que envolve toda essa rodada do Campeonato Brasileiro, que é o presidente do Sport, Yuri Romão. Presidente, eu estava até dando uma olhada na nota que o Sport divulgou ontem, depois da partida contra o Palmeiras, em que fala, né, reclama bastante em relação à arbitragem do Bruno Arleu de Araújo. E num trecho dessa nota, vocês falam, né, que a condução da partida foi marcada, está até aí na tela para todo mundo ver a nota. Fala que a condução da partida foi marcada por um erro crasso, inadmissível em uma competição do porte do Campeonato Brasileiro. Fala sobre a omissão do uso do VAR num lance capital, que evidencia a falha grave que influenciou diretamente no resultado do jogo e que exige da Comissão de Arbitragem da CBF providências imediatas e efetivas, que a tolerância com esse tipo de erro precisa acabar. E é necessário que haja responsabilização dos envolvidos para evitar que episódios como estes voltem a se repetir. Me chamou a atenção essa parte, né, que vocês pedem providências imediatas. Quais seriam essas providências que vocês estão exigindo nesse momento? Depois dessa nota, qual foi a atitude que o Sport teve em relação à CBF e o que vocês esperam que seja feito depois dessa arbitragem aí tão polêmica no jogo de ontem? Desde ontem, pós-jogo, nós estamos conversando com membros da CBF, né, e mostrando para eles a nossa indignação com o ocorrido. A gente não pode simplesmente normatizar ou relativizar esses erros, né, esses equívocos que vêm ocorrendo, principalmente em relação ao esporte. Né, agora, mais uma vez, 2 pênaltis marcados, né, mas o nosso questionamento é no segundo. Então, o que a gente pede, na realidade, à CBF é que comece a haver punições. Tudo na vida tem que ter punição. Errou, pague. Tá certo? Então a gente vai até as últimas consequências, a gente está seguindo o rito, ou seja, primeiro a comissão, depois nós vamos ao STJD. Eu já autorizei, inclusive, o nosso jurídico a preparar algo para entrar no STJD. Enfim, a gente precisa fazer algo em relação a isso, né? Todas as rodadas, não é só com o Sport, é com vários clubes. Eu vi agora a questão já tinha visto mais cedo, mas novamente vi com vocês aí do Cruzeiro, né? Teve uma questão do Santos, que graças a Deus voltaram atrás, né? Também foi um erro gigantesco. Enfim, a gente precisa mudar isso, né? Como o próprio vice-presidente Guilherme Falcão, que foi muito feliz na sua fala, em que diz assim: o futebol brasileiro vem evoluindo bastante, né? Mas só que a nossa arbitragem, em vez de seguir junto, ela está caindo. Ela não está ficando no mesmo nível, ela está caindo. O nível está horrível. Ô Yuri, vamos por partes só. Todo mundo sabe
que tinha um processo desde que o Edinaldo foi retirado do cargo em dezembro, 7 de dezembro de 2023. Todo mundo sabe disso. Uma coisa com a outra. Hã? Porque você está dizendo que ninguém sabia. Uma coisa com a outra. Ninguém sabia que não tinha candidato. Ora, ninguém sabia dos dados da matéria. Não, vamos lá. Eu estou querendo dizer a você, PVC e a Hernan, Yuri, os dados da matéria Yuri, que trouxe à tona novas coisas. Então, assim, quem é que sabia que havia sido retirado 60, 70 milhões do orçamento para investimento na arbitragem? Vou te fazer uma pergunta diferente, então. Se você soubesse disso, você teria votado nulo? Pode ser que sim. Pode ser não. Pode ser até. Pode ser, PVC. Pode ser até que a gente, o bloco de presidentes, tá certo, teria sentado para conversar antes com o presidente Edinaldo, até porque só tinha ele. Só tinha ele porque nenhum clube se apresentou. Todo o processo entre 7 de dezembro de 23 e fevereiro de 2025 havia espaço para lançar a candidatura dos clubes. Você podia ter sido candidato? Nem eu tenho essa capacidade, tá certo? E nem é projeto meu. Não, mas aí não vamos dizer que só tinha um candidato porque só tinha um candidato. Eu acho que a gente não pode. Não é bem assim. Eu acho que a gente não pode, nós não podemos, PVC, trazer um ativismo político. Não tem ativismo político aqui, tem uma pergunta. Tem sim, senhor. Não tem, não, senhor. Não tem, não, senhor. Uma situação que nós estamos tendo com a arbitragem. Não. A questão política ela é muito mais ampla do que somente a questão da arbitragem. Yuri, há 15, 20, 25, 30 anos a gente reclama de arbitragem. Qual é o momento que se pode fazer alguma coisa? É no momento da eleição da CBF. O presidente é eleito por aclamação. Todas as pessoas votaram nele. Podia não ter votado. Podia ter votado nulo. Podia não ter aplaudido. Aí depois a gente vai descobrir em termos que o seu presidente da federação, você vai me dizer que não sabia que tinha um aumento de 330%. Que na soma, com 13º salário, Yuri, com 13º salário... Nenhum presidente de clube, eu ouso lhe dizer, nenhum presidente de clube neste país sabe o que ocorre dentro de uma federação ou de uma confederação. Então o pecado é ignorância. Eu vou votar e eu não sei em quem eu vou votar. Ora, então o pecado é a ignorância. Desculpe. Mas assim, o pecado desse país é a falta de educação formal. Mas é isso que está acontecendo. Se eu não sei que o meu presidente de federação recebe 215 mil reais por mês, como está escrito na reportagem, estou confiando, como você disse, que a reportagem foi muito bem feita. Foi você que usou essa expressão, certo? 215 mil. Aparentemente, agora 215 mil vezes 13. 215 mil vezes 13 salários. Veja que a matéria fala em 16º salário. 215 mil vezes 13 salários, que 13º todo mundo tem, que é formal no Brasil, vezes 27 federações, são 75.200 reais. O projeto do CNM era 60 milhões de reais. 75 milhões de reais. Versus 60 milhões de reais. Ora, se quando eu vou votar eu não tenho essa informação, me desculpe, neste caso o pecado é a ignorância. É a falta de informação. Tô errado? Olha, se o pecado é ignorância ou não, tá certo? Eu acho que nesse momento ele não está cabendo aqui. Tá certo? A gente está discutindo aqui uma situação de falhas de arbitragem, tá certo? Por isso que eu falei do ativismo político. Não tem ativismo, tá? Tem jornalismo. Você sabe muito bem que esse modelo de federações, da confederação e não é só de futebol, é das várias confederações, né? É um sistema já mais dentro do nosso mundo. Né? Então, assim, precisa realmente ser discutido e não às vésperas apenas de uma eleição e querer colocar isto no colo dos clubes agora, neste momento, tá certo? Eu não acho correto. Yuri, todos os clubes votaram há 2 semanas. O parlamento é quem pode mudar isso.
Quem não pode somos nós, presidentes do clube. Não, Presidente. quem pode votar são os presidentes de clube. 40 presidentes de clube votaram. 40 presidentes de clube votaram há 2 semanas. Quem pode votar? Quem pode mudar? Sim. Eu. Isso aqui não é ativismo, a gente faz jornalismo. Estamos falando sobre informação. Sobre informação. A coisa mais preciosa e mais moderna deste mundo moderno, Yuri, é informação. Se a gente não tem informação, a gente está frito. Você acabou de dizer em outras palavras. Porque você está dizendo que você foi votar sem ter a informação de que a CBF tinha recusado um projeto de 60 milhões de reais, enquanto pagava, pela reportagem, 75 milhões de reais em remuneração para os presidentes de federação. Hoje eu tenho 8 atletas estrangeiros. Sim. Eu tenho uma comissão técnica estrangeira. Sim. E por que a gente não coloca também para arbitrar árbitros de fora? Que já colocamos. Já que os nossos, que não é contra o esporte, eu estou falando de todos os jogos, Série A e B. Já colocamos. Você se lembra do Javier Castrilli? Vamos continuar, vamos aumentar. O senhor se lembra do Javier Castrilli? Não. Não, Javier Castrilli era um árbitro argentino que veio apitar Corinthians e Português, foi uma tragédia de arbitragem há 27 anos. Não tem... Hoje a gente tem. Mas também foi nos anos 90. A gente não tinha tecnologia também. Hoje a gente tem. Olha só. Muito tempo. Hoje a gente tem. Não, eu tô falando sério. Eu tô falando muito sério. Hoje nós temos comentarista estrangeiro, Sorin, Petkovic, são exemplos, o Tim Vickers, são exemplos disso. A gente tem diretor de árbitros estrangeiros, o Patrício Lossô na Federação Paulista. A gente tem técnico estrangeiro. A gente tem técnico estrangeiro. Comentarista, inclusive, a gente tem. A gente não tem presidente de clube estrangeiro. Mas a gente tem todas as esferas, a gente tem estrangeiro. A gente só não tem alguém que nos ensine a ganhar e perder. Sim. Meu amigo, você viu aí, né? Rapadura é doce, mas não é mole não. Já diria meu amigo Herbert Viana, locutor bacana. Olha só, o detalhe é o seguinte. Ele foi todo grandão, achando que ia dar uma entrevista que ia abafar, queria botar a arbitragem no chão e ele ficar grandão. E eis que não ficou bem assim o negócio. Que o PVC o questionou sobre a presidência da CBF e ele acabou ficando com uma mão na frente e a outra atrás, tá? Teve que sair ali, como diria Roger do Ultraja Record, pelado, nu com a mão no bolso. Coloca aí o seu comentário, o que você achou? O que você achou dessa enquadrada do PVC aí no presidente do esporte? Vejo você neste vídeo aqui. Avante palestra!